Um dos equívocos mais comuns que acontece quando a gente fala de transtorno bipolar é a confusão que existe entre transtorno bipolar e o transtorno de personalidade narcisista. Será que você já cometeu esse erro antes? Então fica de olho, aguarda a vinheta, aproveita para se inscrever no canal e daqui a pouco eu volto para falar um pouco mais sobre esse assunto. Mas por que será que acontece esse erro? Por que esse erro é tão comum? Muitas vezes, quando o paciente bipolar chega no consultório, os familiares, os amigos, as pessoas próximas normalmente visualizam aquela pessoa como uma pessoa narcisista. Mas da onde que vem isso? Por que será que muitas pessoas no transtorno bipolar são confundidas com o transtorno de personalidade narcisista? Por que isso acontece? De acordo com o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, o transtorno de personalidade narcisista ele se caracteriza principalmente por conta de um padrão de grandiosidade extrema e falta de empatia que aquela pessoa desenvolve ao longo da vida. Essa pessoa costuma ter a sensação de que ela é especial, de que ela é um ser único, de que ela é diferente das outras pessoas e por isso ela é melhor do que as demais. Ela tem uma necessidade grande de ser admirada, de ser reconhecida pelos seus feitos. Isso soa comum para você que conhece o transtorno bipolar? Pois é, quando a gente está falando de transtorno bipolar, a gente está falando também de fases de ativação, que são fases de ativação cerebral que vão alterar, entre outras coisas, a visão de mundo, a visão que aquela pessoa tem sobre todas as outras coisas, sobre o mundo, sobre as outras pessoas, sobre ela mesma. Quando estamos em depressão, essa visão ela está rebaixada. Então é muito comum que a pessoa tenha uma visão de mundo negativa, uma visão a respeito dela mesma negativa, rebaixada, em que ela se vê e pensa que é pior do que ela realmente é. Quando a gente está falando das fases de ativação, das fases de mania ou hipomania, essa visão é contrária. A gente está falando de uma pessoa exageradamente otimista, de uma pessoa que se vê e que vê as coisas ao redor dela de uma maneira muito mais positiva do que ela realmente é. Acontece sim de muitas pessoas, quando estarem principalmente em mania, de serem reconhecidas como narcisistas exatamente por conta desse padrão de pensamento que é alterado na fase de mania. Então ela se enxerga melhor do que ela realmente é. Ela vê o futuro e as outras coisas exageradamente otimista. E isso pode ter uma influência na percepção tanto dela quanto das outras pessoas a respeito dela mesma. Então, quando a gente fala narcisista, muitas vezes as pessoas no senso comum estão se referindo a isso, a pessoa que está com um senso de grandiosidade elevado. Porém, no transtorno bipolar, a gente sabe que isso é transitório. A gente sabe que isso é fruto de alterações químicas que estão acontecendo no cérebro naquele momento. E isso não vai permanecer. Quando a gente fala de transtorno de personalidade, a gente está falando de algo que não muda, de algo que é duradouro, de algo que faz parte do dia a dia da pessoa, independente dela ter um outro tipo de transtorno de humor ou de ansiedade ou qualquer que seja outro tipo de transtorno que possa vir a alterar a percepção dela. Aquilo faz parte da personalidade dela, é um padrão persistente e que vai continuar independente da fase de humor. E aí, você gostou do vídeo de hoje? Então, se você curtiu, não deixa de se inscrever no canal e fica de olho que toda terça-feira tem mais vídeos inéditos aqui.